mais um vídeo da série Qual especialidade eu devo escolher para o meu período de especialização lá na ESA. Para você que não sabe, eu sou terceiro sargento do Exército, eu sei, eu tô barbudo, mas porque eu tô de férias e sou da ativa e tô fazendo aí uma série de vídeos falando sobre qual especialidade escolher. Quando você termina a ESA, quando você é aprovado na ESA, você tem dois grandes períodos. O primeiro ano, que é o período básico, que é igual para todo mundo, e no final do período básico você vai escolher uma determinada especialidade dentro do Exército. E aqui eu estou falando a minha opinião, obviamente, não é a última palavra, não é só uma visão minha sobre cada arma. E o que me levou a escolher a infantaria foram esse tipo de opinião que eu tenho sobre cada arma, inclusive sobre a arma de infantaria, que quando chegar o dia do vídeo dela, que vai ser a última, eu já falei, eu vou ter muito mais propriedade para falar, porque eu vivo a arma de infantaria há 8 anos, beleza? Vamos lá. Antes, eu sempre peço no final, e vocês acabam não fazendo, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, e lembrando que essa série de vídeos que eu tô fazendo vem de um comentário de um inscrito que mandou pedindo, por favor, fala sobre as armas, qual especialização escolher e tudo mais. Então, tá saindo vários vídeos, eu já fiz o da artilharia e já fiz o da cavalaria. Agora a gente tá indo para o da engenharia, e isso tudo graças a um comentário. Então comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver. E se você olhar aí, eu já vou dar um adendo aqui, já sabendo que esse tipo de vídeo dá um pouquinho mais de visualização que os outros. Rapaziada, eu ando fazendo uma série de vídeos sobre direito e coisas que são aplicáveis à vida de vocês. Em parte porque quando eu explico para uma câmera, eu aprendo melhor. Então eu tô lá estudando e já li, já entendi, já fiz questões. Aí eu vou para minha última etapa, que é a cereja do bolo, para saber se eu estou entendendo ou não, que é ensinar alguém. Então eu estou ensinando vocês, mas obviamente eu não trago conteúdos aleatórios, eu trago conteúdos que podem ser aplicados no dia a dia de vocês, na vida de vocês, seja como militar ou não, coisas extremamente importantes. Por exemplo, tem um aí que eu falo sobre direito civil, negócio jurídico, e eu vi diversos militares gastando um dinheirão e depois ficando sem o apartamento porque não conhecem a teoria do direito civil sobre negócio jurídico. Fizeram de forma errada, compraram de forma errada, enfim. Só para dizer para vocês que esses vídeos, que tem pouquíssimas visualizações, tem grandes informações lá dentro. E é interessante você assistir. Mas sem mais delongas, você não está aqui para isso. Você está aqui para saber sobre a arma de engenharia e se vale a pena escolher ela ou não. Vamos lá, rapaziada. Em primeiro lugar, vou começar igual eu comecei da cavalaria, da parada menos importante para as mais importantes, tá bom? Na minha opinião. E a menos importante é a própria atividade em si. Muita gente acha que a atividade da engenharia ela não é vibrante, porque só olha para a engenharia de construção. E aqui eu já vou te falar que existem dois tipos de engenharia. E se você virar um sargento especializado em engenharia, na arma de engenharia, você vai trabalhar nas duas, você é apto a trabalhar nas duas. Então, às vezes, você pode estar transferido para um batalhão X, que faz X atividade, às vezes você pode estar em um outro batalhão que faz Y atividade. Lembrando que a vida militar você vai viver sendo transferido, a princípio, obviamente. Mas se você quiser ser transferido, você vai conseguir com o tempo ali e tudo mais. Beleza. Primeiro, a atividade de engenharia de combate, ela é extremamente vibrante. Ela é muito maneira. Ela é um negócio muito absurdo. Quem são os caras que mais mexem com explosivos dentro do exército? Mas de longe, absurdamente de longe, é o pessoal da engenharia. Porque ela vai estar desde facilitar o caminho da tropa, montando pontes, e daí você aí que é já da especialidade de engenharia, eu já servi no batalhão de engenharia, você vai conseguir me trazer os nomes mais técnicos. Eu não vou trazer nome técnico aqui porque eu não tenho essa propriedade, eu sou de infantaria. Mas quem vai estabelecer pontes no rio onde a tropa, os blindados vão passar? A engenharia. Quem é responsável por, diante de um obstáculo inimigo, se o nosso exército estiver numa ofensiva, vai ter um outro exército inimigo na defensiva. E esse exército inimigo vai colocar, a engenharia do exército inimigo vai colocar diversos obstáculos, arame farpado, campo minado, valetas, vai se aproveitar de rios, vai até utilizar talvez até uma transposição de curso d'água.
para poder fazer com que aquele local ali se torne um local agora com água, tipo um rio, onde dificulta a passagem da tropa. Então, quem que vai eliminar isso aí? Quem que vai eliminar o campo minado? Quem que vai eliminar esses obstáculos? A engenharia. No meio do ataque, a gente sempre tem a engenharia. E lembrando que a engenharia, cara, ela é meio que precursora, porque ela vai ter que ir na frente, porque a tropa que está atacando para diante de um obstáculo, e aí a engenharia vai lá. Só que esses campos defensivos sempre estão sob fogos. Geralmente é um local onde o inimigo consegue atirar em você. Então a engenharia, cara, ela é muito operacional. Quem acha que engenharia é uma arma não operacional, é muito operacional e extremamente vibrante, tá? É uma atividade absurda. Lembrando que na ESA, a gente até fica brincando, a gente diz que os caras vivem muito mais na água, tem até o parque de pontes lá, eles vivem muito mais na água do que qualquer outra arma. Então o engenheiro ele tá sempre molhado. E a gente brinca dizendo que todo engenheiro é feio, porque, cara, tropinha pra ser feia, irmão. Parece que eles pegam os mais feios e todo ano é a mesma coisa. Cara, os mais feios vão pra engenharia. Por quê? Não sei. Não tem esse critério. Não dá pra saber o porquê, cara. Não, até hoje não dá pra explicar, mas todo engenheiro é feio. Talvez não todo, mas a grande maioria, 99% da arma, cara, engenharia são os mais feios. Mas enfim, coisas não importantes sobre atividade. Ainda continuando nessa parte sobre atividade, existe a engenharia de construção, que sim, você pode ir servir lá e não tem como você fugir. Às vezes a DECEM vai te mandar para uma engenharia de construção. E que eu acho que tem muito mais batalhões em engenharias de construção do que em engenharias de combate, tá? Então a possibilidade maior é você parar num batalhão de engenharia de construção. Se tivermos aqui algum engenheiro que já tem pelo menos aí uns 6 anos, não vem aqui me falar, eu tenho 3 anos servindo aqui na minha primeira OM, não. Você não. Eu sei que você já tem o conhecimento porque se conversa com as outras pessoas, mas alguém que tem propriedade para falar pode dizer, não é isso, tem muito mais de combate do que de construção. Aí você pode me corrigir aí nos comentários, por favor. Mas a princípio, uma percepção minha, tem muito mais batalhões de construção do que de combate. A maioria das pessoas que se formaram comigo lá no período básico, que se tornaram de engenharia, foram parar em batalhões de construção. Vamos lá. Esse serviço de construção, cara, você já ouviu falar que o Exército ele faz estradas, faz BR em locais que empresa nenhuma quer e por preços baixíssimos. O Exército é o ápice da eficiência da construção civil, porque ele faz coisas, aumenta a infraestrutura do país e ainda em baixo custo. Isso é uma verdade, isso quem faz é os batalhões de engenharia. Então, dessas informações aí, você já pode pegar algumas coisas, cara. Primeiro, e aí a gente já entra no segundo ponto. Deixa eu antes bater na atividade. Então você vai fazer estrada, você vai pegar os seus soldados, vai construir estrada, vai construir viadutos, vai construir coisas que aumentem a infraestrutura do país e que tem algum interesse nacional, principalmente para a força, para o Ministério da Defesa, tem algum ali objetivo estratégico militar, enfim. Aí essa guerra aí é mais oficial. A questão é que você vai ser um grande mestre de obras, um técnico em edificações. É isso. Você vai ser um mestre de obra, cara. Eu não digo nem técnico em edificações, um mestre de obra. Então você vai ter lá seu grupo, você vai ter soldados, que é a mesma coisa que o servente de pedreiro, o cabo ali, que vai ter uma especialidade ou outra ali, mas é um cara de mão na massa mesmo. E você também vai meter a mão na massa, só que você vai meio que coordenar esse pessoal. Por isso que a gente diz que você é tipo um mestre de obra. Obviamente eu não entendo tanto assim de construção civil. Se você entende de construção civil aqui, você pode me corrigir também, sem problema nenhum. Mas é mais ou menos nessa ideia. Mas aí já batemos no segundo ponto. Gabriel, onde eu vou servir? E aí, cara, já é muito importante. E aí já é uma parte para mim que ela é critério de cortar ou não a ideia de ir para essa especialidade ou não. Geralmente, cara, os batalhões de construção, na minha percepção, eu não fiz pesquisa nenhuma, eles existem muito mais opções, eles têm opções no Brasil inteiro, obviamente, existem inclusive aqui em Manaus, um grupamento de engenharia, mas eles estão em locais um pouquinho mais isolados, e geralmente muito no Nordeste. E quando eu falo Nordeste, não estou falando do litoral, tá? Que o litoral é o que todo mundo quer ir para o Nordeste, mas quando você fala Nordeste, todo mundo quer ir para o Nordeste para o litoral. Saiu do litoral, ninguém quer saber do Nordeste. Então, geralmente, cara, o batalhão de engenharia, ele tá nesses locais.
principalmente os de construção. Por quê? Porque onde que você acha que vai estar o batalhão que gera infraestrutura? Aonde não existe infraestrutura. Confere? Então vai ser em locais mais isolados. Realmente, e outra, desses batalhões de construção, onde é que ocorrem as instruções? As construções? Nos trechos, a gente chama de trechos. E esses trechos, aí sim, que é onde vai ocorrer a construção, é ainda muito mais isolado. E aí é um ponto negativo para mim. Não existia os locais que eu queria servir, os locais que eu queria trabalhar, os locais onde eu gostaria de existir, não existiam engenharia, entendeu? Então eu, como catarinense, um cara que crescido ali na grande Florianópolis, para mim não existia outra opção senão infantaria, que é infantaria, talvez comunicações, porque sempre vai ter espaço para comunicante, e intendente e tal, mas enfim, arma base mesmo, infantaria. Para os locais que eu quero servir. E aí é a parada que você tem que se entender. Às vezes, se você for um morador de Lages, existe um batalhão ferroviário em Lages. Se você for hoje em dia, na minha época, era de infantaria em Tubarão. Hoje em dia é de engenharia. Então, hoje em dia já tem uma opçãozinha de engenharia lá em Tubarão. Uma companhia. E assim vai. Beleza? Então, cara, você vai muito para trecho. A possibilidade de você trabalhar num trecho, você fugir de um trecho é muito baixa. A possibilidade gigantesca é de você ir para trecho, principalmente na sua vida de terceiro sargento. Qual que é o ponto negativo disso? É que são locais extremamente isolados e a parte positiva é que você ganha 2%. 2% vale a pena para você ficar lá no trecho, longe da sua família, durante 30 dias, sem ver ninguém, trabalhando na parte de construção civil? Me diga você tem que se entender. Às vezes para você vale a pena, às vezes para você é um cara que no início da carreira você quer fazer dinheiro, você não tem mulher, você não tem filho, ou a sua mulher e seu filho não ligam de você fazer esse tipo de trabalho, de ficar longe, sem problema, cara, você vai ganhar dinheiro, você vai ser um cara feliz, pô, show de bola. Mas se para você isso é problema, engenharia talvez não seja para você, para mim isso seria um problema. Outra coisa, por que você acha que a engenharia do Exército, e aqui vem uma crítica, e esse é o tipo de comentário que eu faço, que eu acho que algum dia pode dar problema para mim dentro da força, mas é uma opinião pessoal minha, por que você acha que o Exército consegue fazer construções civis com valores muito abaixo do valor de mercado normal? Me explica. Geralmente, quando a gente vai quando a gente vai ver o poder público fazendo alguma coisa, é sempre muito mais caro que o mercado normal. Aí vem o Exército e diz, não, o Exército consegue fazer muito mais abaixo. Por quê? Porque não existe CLT, irmão. Você não tem direito, nem você, nem seus soldados, nem seus cabos, vocês não têm direito à hora extra, vocês não têm direito à insalubridade, vocês não têm direito a adicional noturno, você não tem horário. Você acha que você vai pro trecho, você vai trabalhar das 8 às 16, das 8 às 17, com pausinha de almoço de 2 horas? Não vai, irmão. Me desculpa, não vai. Você vai... Eu cansei de ouvir relatos, não sei se ainda hoje funciona assim, que os caras começavam a trabalhar 7 horas da manhã e ia parar 10 horas da noite, 10 e meia da noite, cara. Então você vai trabalhar que nem um condenado. Gabriel, mas eu quero estudar, cara. Batalhão de construção, quem vai para trecho não tem essa mordomia não, velho. De verdade. Obviamente o clima é muito melhor de trabalho, é um clima meio civil, é um clima tranquilo, é um clima de construção, pô, você tá trabalhando e tal, mas em compensação o chicote do chefe bate, irmão. Se você acha ruim ser explorado lá pelo patrão como pedreiro, às vezes no trecho vai ser um pouquinho pior, mas você tá ganhando 2%. Então, por isso que eu digo, tem gente que vai olhar para isso aqui e vai achar que é a maior, que bizarrice, que exploração, e vai ter gente que não, vai ter gente que vai olhar para isso e vai dizer, cara, minha oportunidade, é isso aí, é isso que eu queria. Pô, sou estabilizado, tenho direito a férias, vou ganhar 2%, vou aumentar meu dinheiro ali, 2% por dia, 60% a mais no salário, negão. Já pensou nisso? No final do mês é 60% a mais no salário. Então tem cara que vai olhar para isso e vai dizer, perfeito. E tem cara que vai olhar para isso e vai dizer, que exploração. Para mim, não era para mim, velho. Engenharia não era para mim.
mas talvez para você seja, entendeu? Então, rapaziada, engenharia é isso. Você pode ir para o batalhão de construção ou você pode ir para um batalhão de combate. E sim, uma coisa não exclui a outra. Um dia você pode estar num batalhão desse, outro dia você pode estar na outro tipo de atividade. Na ESA você vai aprender principalmente a parte de batalhão de guerra, de combate, tá? Na ESA você vai aprender a ser sargento de guerra. Mas, assim como todos nós, todas as especialidades é voltada para isso. Não é voltada meio para o dia a dia. Você aprende na ESA mais as coisas, as instruções são voltadas para um contexto de guerra, enfim. E é isso. Então, mas no dia a dia, depois disso, você vai poder ir para essa parte de construção, você vai poder ir para essa parte, enfim. Já entenderam, já comecei a ficar prolixo, repetindo muita coisa que eu estava falando. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, que isso ajuda muito o canal, ajuda muito a gente a continuar fazendo esse trabalho, tá? Não sei se vocês perceberam, eu não vendo nada aqui. Eu não tenho um cursinho porque eu tenho que entender que aquele cursinho é bom para poder começar a anunciar para vocês. E a minha ideia nunca foi essa. A minha ideia foi sempre passar o máximo de informações para vocês, criar uma comunidade aqui de inscritos, de pessoas que acompanham os vídeos, para eu começar, quem sabe, lá na frente, quando eu virar advogado, vocês tiverem alguma demanda, vocês lembrarem do tal do Sargento Gabriel Melo, que agora é advogado. Se Deus quiser, né? Então, e eu sou muito aberto com vocês, eu falo dos meus objetivos de vida, eu falo de tudo, e como eu não tô ganhando nada para fazer esse vídeo, então, cara, pelo menos valoriza curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Valeu? E não esquece de comentar que tipo de vídeo você gosta de ver aqui. Valeu? Grande abraço, até mais. Fui!